Seja muito bem-vindo, eu sou o João Gabriel e você está no canal JG. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente dá continuidade dentro dessa playlist em que a gente está falando sobre trabalho e energia. Na nossa última aula a gente comentou sobre trabalho. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir, do card. E agora a gente faz o link com a parte aí da energia, tema extremamente recorrente quando a gente fala aí de Enem. Está no top 5 de temas importantes do Enem, em questão de recorrência, tá? E iremos iniciar agora com o chamado Teorema Trabalho-Energia. Qual é a ideia? Teorema Trabalho-Energia é basicamente a gente calcular o trabalho da força resultante sobre o corpo. Só isso. Então acompanha comigo. Imagina que a gente tem aqui um bloco, tá? Esse bloco, ele pode possuir ou não uma velocidade inicial, de modo que, diante de todas as forças que atuam sobre esse corpo, a força resultante se dá aqui nessa direção em sentido horizontal para a direita. E a gente sabe que, diante de uma força resultante, existe uma aceleração. A segunda lei de Newton fala isso para a gente. Se eu tenho força resultante, eu tenho também uma aceleração na mesma direção e sentido. Então, se a força resultante é horizontal para a direita, existe uma aceleração também horizontal para a direita. Beleza. Se meu corpo tinha uma certa velocidade, ou não, ele pode estar aqui parado, essa aceleração vai fazer com que ele varie essa velocidade, deixando ele aqui com uma velocidade final diferente da inicial. Ok, vamos lá. O que a gente quer calcular? O trabalho da força resultante. Trabalho de uma força, quando a força é constante, a gente viu na última aula que pode ser calculado como sendo a força vezes o deslocamento do corpo vezes o cosseno de θ. João, quem era esse ângulo θ? Esse ângulo θ era o ângulo entre a força e o deslocamento. Se a gente está querendo calcular aqui o trabalho da força resultante, a força que vai entrar aqui é a própria força resultante, vezes o deslocamento, vezes o cosseno desse ângulo θ, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. Repare que neste caso aqui, uma vez que o deslocamento é horizontal e a força resultante também está na horizontal, o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. E o cosseno de zero, ele vale 1. Pela segunda lei de Newton, força resultante pode ser calculado como o produto da massa pela aceleração que o corpo adquire. Então a gente vai ficar com massa vezes aceleração, sendo a força resultante, vezes o deslocamento. Agora para. Se essa força resultante é uma força constante, produzindo assim uma aceleração também constante, o tipo de movimento executado por esse corpo é um movimento uniformemente variado, é um move. Lá das fórmulas do move, a gente tinha uma associada ao deslocamento do corpo, que é a chamada Torricelli. Lembra da fórmula de Torricelli? Em que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. ΔS aqui é o deslocamento que, com a sua permissão, vou chamar de D. Repara que, tanto aqui na fórmula do trabalho, quanto na equação de Torricelli, a gente tem o produto aceleração vezes o deslocamento. Então a gente vai ficar com V ao quadrado menos V0 ao quadrado. João, o que você está fazendo? Estou isolando a aceleração vezes o deslocamento em uma equação para poder jogar na outra. E isso daqui vai ser igual a 2 vezes A vezes D. Como eu quero isolar só o A vezes D, o 2 que estava multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, aonde aparecia aqui A vezes D, agora eu vou escrever V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2. E aí ficaremos com trabalho da força resultante sendo igual ao produto da massa por esse produto aí, A vezes D. O que é A vezes D? V ao quadrado menos V0 ao quadrado, tudo isso sobre o 2.
Como a gente tem aqui a massa multiplicando aqui entre parênteses, a gente vai fazer então a distributiva. E vamos ficar com o trabalho da força resultante sendo igual massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Eu quero que você perceba que esse mv ao quadrado sobre 2, ele é o mesmo termo aqui e aqui, só que associado a uma condição final e uma condição inicial. A esse termo mv ao quadrado sobre 2, a gente vai nomear, a gente vai dar o nome de energia cinética. Então a gente tem aqui uma energia cinética final e aqui a gente tem uma energia cinética inicial. Tudo que é final menos inicial é o que a gente chama de delta, variação. Ficando então com o trabalho da força resultante sendo igual à variação desta energia cinética. Então vamos reunir aqui alguns conhecimentos que a gente já tem. A gente comentou que trabalho, na nossa última aula, era um certo esforço que você deveria fazer. E no momento que a gente fala de esforço, fica fácil associar a energia, né? Porque quando você se esforça para alguma coisa, você está gastando energia. A gente pode entender, sim, o trabalho como sendo um tipo de energia gasta, tá? O problema é que energia, na física, não tem definição. Em alguns lugares que você vai ver energia sendo definida como uma forma de trabalho e trabalho sendo definida como uma forma de energia. E não dá para você definir uma coisa utilizando um conceito que precisa dessa coisa para ser definida, né? Isso não é coerente. Então, na física, energia não tem definição. Apesar de a gente saber calcular, a gente saber definir diferentes tipos de energia, né? Associar com diferentes coisas, energia em si não tem definição. Tá. Mas vamos pensar o seguinte. Quando você acorda de manhã, você precisa se alimentar. Para que você precisa se alimentar? Para você ter energia para você passar o restante do dia. Essa energia pode ser para você andar de um local ao outro, pode ser para você estudar, porque é necessário uma energia aí para o teu cérebro, né? Para você ir desenvolvendo. Eventualmente, para você fazer uma atividade física, para você subir uma escada. Então, a energia proveniente dos alimentos, ela vai se transformando em diferentes formas de energia. Quando a gente tem uma energia associada à velocidade, associada à movimentação do corpo, essa energia ganha o nome de energia cinética. Então, essa energia cinética, que é isso que a gente está vendo agora, é uma energia associada ao movimento do corpo. E essa energia a gente definiu agora, né? A gente definiu agora que ela é calculada, vou botar aqui para você, a energia cinética, ela é calculada como sendo o produto da massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Isso é a energia cinética. Sempre que um corpo tiver velocidade, ele vai ter essa energia chamada de energia cinética. E uma vez que a variação dela é igual ao trabalho da força resultante, então suas unidades têm que ser iguais. E é por isso que a unidade de energia eu botei aqui para você, ó, que é o Joule. E a gente utiliza a letra maiúscula. Tudo bem? Então é importante para a gente entender isso daqui. Quando a gente fala de trabalho, o trabalho da força resultante é um esforço que a força resultante faz para dar energia ao sistema. O que uma força resultante produz? Não é a aceleração? O que a aceleração faz? Variar a velocidade. Se está variando a velocidade, você está variando a energia associada à velocidade. Então, uma força resultante realiza um trabalho, realiza um esforço para variar a energia cinética do corpo. Mas existem outros tipos de energia, como, por exemplo, a energia potencial, que é uma energia associada à posição do corpo. Tá. O que significa o termo potencial? Se eu digo que você tem potencial para passar no vestibular, o que eu quero dizer com isso? Que você tem capacidade de passar no vestibular. Dizer que tem potencial é dizer que tem capacidade.
Quando a gente fala de uma energia potencial, e a gente já viu que energia está associada a trabalho, é porque naquela posição alguma força tem capacidade de realizar trabalho. Tá pegando a ideia? Energia tem a ver com trabalho. Energia potencial tem a ver com capacidade. E essa energia potencial está associada à posição. Então, a gente vai dizer que um corpo tem energia potencial quando, ao ser colocado em uma posição, alguma força tem capacidade de realizar trabalho. Se eu pego, por exemplo, essa minha caneta, eu coloco aqui, eu solto, ela cai. Se ela cai, ela está se deslocando. Se eu te pergunto por causa de quem que ela cai, você deve me responder que é por causa da gravidade. Mas aí eu peço para você reformular isso. Por causa de que força que ela cai? E aí você vai me dizer que é por causa da força-peso. É verdade. Força-peso é uma força gravitacional. O que isso significa? Se eu pego esse corpo e eu coloco esse corpo nessa posição, então nessa posição a força-peso pode realizar trabalho. A força-peso pode fazer o meu corpo se deslocar. Se nessa posição a força-peso pode realizar trabalho, pode fazer o corpo se deslocar, ela tem capacidade de realizar trabalho, então nessa posição existe uma energia potencial. Como ela está associada à força gravitacional, a gente vai chamar essa energia de energia potencial gravitacional. E a energia potencial gravitacional, como ela tem a ver com trabalho, ela então, vou consertar ainda, a energia potencial gravitacional, ela vai ser igual ao trabalho da força-peso. Calma que eu vou consertar. Como é que a gente calculava o trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso, ele poderia ser positivo ou negativo do valor da força-peso vezes a altura que o corpo se deslocava. Quando que esse trabalho seria positivo? Um trabalho é positivo quando a força ajuda no deslocamento. O trabalho é negativo quando a força atrapalha no deslocamento. Força-peso, a gente marca para onde? Não é para baixo? Quando que a força-peso ajuda no deslocamento para baixo? Quando o corpo desce. Quando que a força-peso atrapalha no deslocamento? Quando o corpo sobe. Então esse sinal de positivo era quando o corpo descia, o sinal de negativo era quando o corpo subia. Entendemos isso. Mas agora, a gente está falando de uma energia associada à posição. Nessa posição, meu corpo não subiu nem desceu. Não é coerente eu falar de um deslocamento se eu estou falando de posição. Então, se meu corpo não subiu nem desceu, não tem deslocamento, não é coerente eu utilizar esse sinal de mais e de menos que é associado ao deslocamento. Para se livrar dele, a gente vai dizer, então, não que a energia potencial gravitacional é igual ao trabalho do peso, mas é igual ao módulo do trabalho do peso. Se ligou? Com isso, a gente perde esse sinal de referência associado ao deslocamento e podemos concluir que essa energia potencial gravitacional vai ser igual força-peso, como é que a gente calcula? Era a massa vezes a gravidade, multiplicado pela altura. A gente fica aqui com o famoso MGH, é a energia potencial gravitacional. E aí, só para fazer uma observação que muita gente confunde. Quando a gente coloca esse módulo, dá a impressão que energia potencial gravitacional, então, ela não pode ser positiva ou negativa, o que não é verdade. Esse módulo, ele só está retirando aquela função de ser positivo ou negativo devido a um deslocamento, uma vez que energia potencial, posição, está associada a uma posição, não a um deslocamento. Beleza. Quando que a energia potencial gravitacional pode ser negativa? Quando algum dos termos que a compõem, mg ou h, forem negativos. Massa não pode ser negativo. Gravidade,
A gente até já trabalhou com gravidade negativa quando a gente leva em consideração o seu caráter vetorial, ou seja, para onde que aponta, né? Se a gravidade está para baixo, meu referencial está para cima, então a gravidade era negativa. O que não é o caso aqui, porque energia não é uma grandeza vetorial. Assim como trabalho, energia é uma grandeza escalar. Então a gente só vai utilizar aqui o valor da gravidade. Então, o seu caráter vetorial, que pode ser adotado como positivo ou negativo, não pode entrar aqui. O que significa que massa e gravidade aqui sempre terão valores positivos. Portanto, para a energia potencial gravitacional ser negativa, eu preciso de uma altura negativa. João, altura negativa não faz sentido. Quer ver como é que faz? Vamos supor que essa pessoa seja uma pessoa de estatura média de, sei lá, 1,70? 1,7 metros. O que significa que essa altura aqui, que esse cara está deixando cair, deve ter, sei lá, por volta de 1,40. No momento que essa bolinha cai e chega até o chão, quanto que é a altura desse corpo aqui no chão? Aí você vai me dizer, a altura dele aqui no chão é igual a 0. Beleza. E se aqui eu tivesse uma escada e essa bolinha começa a descer as escadas, quais seriam as alturas aqui? Opa, aí seria uma altura abaixo de 0? Seria uma altura abaixo de 0, então eu posso ter alturas negativas. Depende do quê? Depende do referencial. O que vai ser o referencial nesse contexto? Vai ser aonde eu coloco minha altura igual a 0. Então, se eu definir que no chão é minha altura igual a 0, qualquer coisa que esteja abaixo do chão vai ter, então, uma energia que a gente vai dizer que é uma energia negativa. E tudo bem. Ok? Então, dependendo do referencial, posso ter energias potenciais gravitacionais como negativas. Uma outra energia potencial que a gente vai estudar é a chamada energia potencial elástica. Pensa comigo, se energia potencial gravitacional é aquela energia que o corpo adquire em uma posição em que a força gravitacional, que é a força-peso, pode realizar trabalho, o que deve ser a energia potencial elástica? A energia potencial elástica é aquela energia que um corpo adquire quando, em uma posição, a força elástica tem capacidade de realizar trabalho. Qual é a ideia? Se eu tenho uma mola, e a gente sabe que uma mola tem seu comprimento natural quando ela não está nem estendida nem comprimida, se ela tem seu comprimento natural aqui e eu solto esse corpo aqui, esse corpo não vai começar a se movimentar. Agora, se eu puxo esse corpo até distender essa mola, aí, quando eu solto esse corpo pode começar a se movimentar. Por quê? Porque a mola está puxando esse corpo por meio da força elástica. E a força elástica atuando pode fazer esse corpo se deslocar, o que significa que ela pode realizar trabalho. Se ela pode realizar trabalho, significa que naquela posição, a força elástica, podendo realizar trabalho, dá uma energia potencial elástica ao meu corpo. Então, a energia potencial elástica, como que a gente vai calcular? Da mesma forma que a gente calculou a energia potencial gravitacional. Era o módulo do trabalho da força gravitacional, que é a força-peso. Aqui vai ser o módulo do trabalho da força elástica. Então, como é que a gente calculava o trabalho da força elástica? Ele era positivo ou negativo de K vezes X ao quadrado sobre 2. Como a gente coloca esse módulo, significa que ela vai perder esse sinal de mais ou menos. O que era o sinal de mais ou menos? Positivo, quando a força elástica ajudasse no deslocamento, negativo quando ela atrapalhasse. Então a gente fica com essa energia potencial elástica sendo K vezes X ao quadrado sobre 2. Energia potencial elástica, Kx ao quadrado sobre 2.
Beleza, uma outra energia que não necessariamente é nova, ela na verdade só reúne as demais, é a energia mecânica. Por que ela reúne as demais? Porque ela é definida como sendo a soma das energias que a gente já tinha, ou seja, da energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica. A gente define a energia mecânica como sendo a soma da energia cinética mais potencial gravitacional mais potencial elástica. O que talvez não seja muito coerente, né? Talvez não faça muito sentido. Pô, por que a gente está dando nome à soma de coisas que já possuem nome? Né? Isso fica meio esquisito. Mas isso fica muito claro quando a gente entende que na física a gente mexe com dois sistemas físicos. O chamado sistema conservativo e o sistema não conservativo. Qual é a ideia? No sistema físico conservativo, acho que é até intuitivo, né? Alguma coisa vai se conservar. O que vai se conservar? Ah, João, a energia vai se conservar. Tá, mas qual energia que vai se conservar? A soma dessas três. Então, existem algumas ocasiões, alguns momentos, né? Que a soma delas permanece constante. A gente vai dizer, então, que a energia mecânica permanece constante nos sistemas conservativos. Então, o sistema conservativo é aquele cuja energia mecânica ela tem valor constante. Se ela tem valor constante, quanto que deve valer a variação da energia mecânica dentro desse sistema? Se ela permanece constante, o valor final menos inicial tem que ser igual a zero. Então, a variação da energia mecânica é zero. Ok. E quando que eu sei que eu estou dentro de um sistema conservativo? Em geral, a gente está dentro de sistemas conservativos quando não tiverem forças que retiram energia do sistema. Forças que retiram energia do sistema a gente vai chamar de forças dissipativas. Tá? Quais são essas forças que são dissipativas? Em geral, a gente vai ter, eu vou escrever aqui para você, a força de atrito, ela é uma força que retira energia do sistema. Então, não tão incomum, você encontra várias questões que falam desprezando a força de atrito, é justamente para te dizer que o sistema é conservativo. Qual é a outra força que a gente, em geral, despreza também? A chamada força de resistência do ar. A força de resistência do ar é outra força que retira energia do nosso sistema. Retirando energia do nosso sistema, a gente desprezando, ela deixa de retirar, mantendo a energia constante. Entendeu? Se no sistema conservativo a energia mecânica é constante, no sistema não conservativo, a energia mecânica vai ter que ser algo, então, pelo menos diferente de constante, né? Constante. O que significa que a variação da energia mecânica ela vai ser algo, então, diferente de zero. Então, no sistema não conservativo, a variação da energia mecânica é diferente de zero. Perceba que ser diferente de zero pode ser tanto no sentido de aumentar a energia, isso vai ocorrer quando a gente tiver forças que vão dar energia ao sistema, ou a gente vai ter forças que retiram a energia do sistema, e com isso vai diminuir a energia mecânica. Diminuir essa energia mecânica, diminuir a energia do sistema, retirando energia, é justamente o que uma força dissipativa faz. Isso é o que a gente vai chamar de um sistema dissipativo. Sistema dissipativo é aquele que o sistema perde energia. Vamos pensar aqui o seguinte. Vamos supor que esse cara ele vai abandonar esse corpo daqui, tá? Abandonando esse corpo, ele sai daqui de uma velocidade igual a zero, que significa que toda a sua energia é uma energia potencial gravitacional.
conforme esse corpo, vou chamar aqui de energia potencial gravitacional inicial, conforme esse corpo ele vai caindo, ele vai ocupando alturas menores. Ocupando alturas menores, a energia potencial gravitacional ela vai reduzindo, né? Tendo aqui uma energia potencial gravitacional final. Mas conforme ele vai caindo, ele vai perdendo altura, porém ele vai ganhando velocidade. E se ele vai ganhando velocidade, ele vai adquirindo uma energia cinética, nesse caso aqui uma energia cinética, né, no final aqui. Então repara que a energia potencial gravitacional vai reduzindo, mas vai ganhando cinética. Uma vai se transformando na outra. Vamos botar valores para ficar mais fácil. Vamos supor que essa energia potencial gravitacional aqui no início valha, por exemplo, 100 joules. Conforme esse corpo ele foi caindo, ele foi perdendo energia potencial gravitacional. Então, em algum momento, ele vai passar aqui pela posição em que ele tem 70 joules de energia potencial gravitacional. Se eu te pergunto, quanto que vale a energia cinética desse cara? A energia cinética dele vai valer aqui 30 joules. Olha o que você fez de forma intuitiva. Se antes toda energia era energia potencial gravitacional e valia 100 joules, depois, se eu perdi 30 de energia potencial gravitacional, ela se transformou em cinética, mantendo assim 100 joules de energia mecânica, que é a soma das duas. Você, de forma intuitiva, considerou isso daqui um sistema conservativo, porque a energia mecânica, que é a energia total do corpo, se manteve constante. Agora, vamos supor que a gente coloque aqui a resistência do ar. Se a gente coloca a resistência do ar, uma vez que a resistência do ar é resistência, será que o corpo ele ganha velocidade da mesma forma? Não, né? Ele vai ganhar menos velocidade. Se ele ganha menos velocidade, ele vai ter, então, menos energia cinética. Vamos supor, então, que ele não tenha 30. Vamos supor agora que ele tenha ganho 25 joules de energia cinética. O que significa que a energia mecânica, então, repara, não permaneceu constante, porque a energia mecânica inicial era de 100 joules, e a energia mecânica final, que é a soma, vai ser de 70 mais 25, que dá 95 joules. Ou seja, quem retirou energia? A força de resistência do ar. Como que uma força retira energia do meu sistema? Realizando trabalho. Uma vez que a força de resistência do ar aponta para cima enquanto o corpo cai, afinal uma força de resistência, esse trabalho é um trabalho negativo. Então, se a gente tivesse que dizer aqui, quanto que vale o trabalho da força de resistência do ar nessa ocasião? Vale menos 5 joules, porque realiza um trabalho retirando 5 joules de energia do meu sistema, e esse trabalho é negativo, porque ela atrapalha um deslocamento. Então, a gente pode dizer aqui, que o trabalho dessa força dissipativa vai ser igual. Como é que a gente chega no valor de menos 5? Vai pegar 95 menos 100. E isso dá menos 5, ou seja, a energia mecânica final menos a inicial. Tudo que é final menos inicial, a gente chama de delta, de variação. Ficando assim, com o trabalho das forças dissipativas como sendo a variação da energia mecânica. Cara, ponto importantíssimo da aula hoje. Fechado? Pessoal, comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. Já vou deixar aqui na descrição o link dos exercícios que a gente vai resolver de energia no nosso próximo vídeo. Então já faz aqui o download desse arquivo, já começa a resolver as questões para que no próximo vídeo você só tire suas dúvidas caso haja. Tudo bem? Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro aqui de todos os vídeos que a gente vai lançando semana a semana. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.